Fala pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, trabalho com gramática, redação, literatura, interpretação textual e eu estou fazendo uma série de vídeos, uma série para você maratonar, que pode te dar acesso à faculdade, claro, chamada A Redação para o Enem. A Redação Enem. Eu já fiz alguns vídeos mostrando para você como fazer a introdução, já fiz vídeos mostrando como fazer o desenvolvimento e agora nós chegamos na parte da conclusão. Como fazer a conclusão da redação do Enem, certo? A conclusão da redação do Enem é a nossa aula de hoje. Com certeza essa parte de conclusão devem dar aí em torno de umas 2 ou 3 aulas bem curtas. Já te peço para você curtir, comentar, mandar suas dúvidas e principalmente se inscrever no canal e ativar o sino, para que quando eu postar, melhor dizendo, um novo conteúdo, você possa rapidamente ser acionado e vir assistir e aprender, certo? Eu sei que vocês estão aí numa maratona, se preparando aí para a fase final do Enem, que é a grande prova quem já passou aí o ano estudando. Então vamos lá? Antes de tudo, eu quero mostrar para você aqui a estrutura, tá? Qual é a estrutura da conclusão do Enem? A gente está falando da conclusão do Enem, especificamente do vestibular do Enem, tá? Então, normalmente, a estrutura da conclusão, ela é composta pelos seguintes elementos. Você começa o primeiro período reafirmando a tese. Você defendeu uma tese ao longo do seu texto, então você vai começar reafirmando essa tese. Em seguida, você coloca a proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Lembrando, eu coloquei, na verdade, propostas, né? Depois eu vou te falar por que no plural. Lembrando que o Enem, a tua redação vai ser avaliada em 5 competências. Competência 1, 2, 3, 4, 5. E a competência 5 é uma competência que vai ser responsável por avaliar a proposta de intervenção, que vale de 0 a 200 pontos. Então, a proposta de intervenção bem feita, você pode ganhar até 200 pontos na tua redação, certo? Então, basicamente o que eu vou te ensinar nessas aulas é como fazer, o que colocar nessa proposta de intervenção. Quais são os elementos que compõem. Depois que você fizer as propostas de intervenção, você pode fazer, isso aqui não é obrigatório, mas eu acho bem interessante, você fecha o seu texto fazendo uma retomada à contextualização, aquele repertório que você iniciou. Então, vamos supor, se você iniciou a tua redação falando sobre o realismo no Brasil, é importante que nessa retomada da contextualização você dê um jeito ali de retomar esse realismo do Brasil que foi utilizado no início da redação. Isso mostra para a banca que as suas ideias estão bem ligadas, que você não esqueceu de nada, que está tudo ali em texto-circuito, bem ligadinho, certo? Vamos lá? O principal foco aqui da conclusão que eu quero mostrar para você é a proposta de intervenção, porque essa proposta de intervenção que é exigida no Enem, essa proposta de intervenção ela aparece na conclusão. Então, meu foco nesse vídeo é como você vai fazer a proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção da redação do Enem. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Então, é claro que essa proposta ela não vai mudar tudo, mas é você propor como cidadão brasileiro, você propor algo para que esse problema que foi apresentado a você no tema, ele seja minimamente resolvido, certo? Então, olha só, se você quer tirar 200 pontos na competência 5 da redação do Enem, a tua proposta de intervenção, ela precisa ter esses 5 elementos que estão aí. Quais são? Ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Cada elemento desse que se tiver na tua redação equivale a 40 pontos. Lembrando que de todos esses elementos, qual é o mais importante? A ação. Sem ação não há nada. Eu já vi alunos, por exemplo, que fez agente, colocou como seria, colocou efeito, mas não disse qual seria a ação. Ele levou 0 na competência 5. Por quê? Porque sem ação não tem nada. O agente é da ação, o modo meio é como vai ser a ação, o efeito é da ação. Então, eu não posso fazer proposta de intervenção que não tenha uma ação. E como fazer a ação? Como fazer o agente?
Como fazer o modo meio? Como fazer o efeito e o detalhamento? Nós vamos ver nessa aula. De boa? Então pega teu caderno, pega o teu material e vamos lá. Então a tua proposta ela precisa ter esses 5 elementos: ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Eu quero te mostrar cada um, tá? O primeiro, qual é o primeiro elemento? O agente. Quem é o agente? Quem é o agente na proposta? O agente é o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. É quem vai fazer. O agente é quem será responsável por fazer aquela proposta de intervenção que você está sugerindo. É quem? É o governo? São as famílias? São as iniciativas privadas? É o poder executivo? É algum ministério? Olha os exemplos nessa conclusão nota 1000. Essa conclusão aqui foi disponibilizada pelo G1. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia que é o agente. Olha a segunda proposta. Paralelamente porque você vai colocar uma nova proposta, né? Aqui tem uma proposta 1 e aqui proposta 2. Paralelamente, o Estado aqui é o agente. Então, aqui eu tenho duas propostas, cada uma tem um agente. Aqui a mídia e aqui o Estado. Lembrando que o ideal é que você faça duas propostas de intervenção. Por quê? Você não tinha dois argumentos? Suponhamos que um foi preconceito da sociedade e o outro foi negligência governamental. Então é interessante que você faça uma proposta para resolver a questão da negligência governamental e uma outra proposta para resolver a questão do preconceito da sociedade em relação àquele tema. Certo? Então o agente é o ator responsável por fazer aquela ação. Certo? Ok? O segundo elemento, e também um bastante importante, é a ação. A ação, gente, é o que será feito. É o que vai ser feito. Tá? O agente é quem vai fazer, a ação é o que será feito. Normalmente a ação ela é iniciada com o verbo. Geralmente ela é iniciada ali com o verbo. Vamos ver? Olhe nesse exemplo aqui. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, já falamos que a mídia é o agente, faça o quê? Informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Olha a outra ação. O Estado, já sabemos que o Estado é o agente, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Certo? Então, a ação é o que vai ser feito. Perceba que normalmente inicia com verbo. Outros exemplos aqui, deve direcionar mais verbas, é necessária a divulgação, tá? Só tome cuidado com ações que são nulas. Tipo, medidas devem ser tomadas para resolver esse impasse. Que medidas? Você não disse nada, são ações nulas. O governo deve atuar para a resolução desse problema. Deve atuar, mas o quê? Ação muito genérica, muito vaga. Cuidado com isso. Tá? O terceiro elemento da nossa proposta de intervenção é o modo meio. O modo meio é como a ação ela vai acontecer. Então, a agente é quem faz, a ação é o que vai ser feito e o modo meio é como essa ação será feita. Normalmente, o modo meio você introduz colocando termos como por meio, mediante, certo? Isso poderia ser feito dessa maneira. São termos que normalmente introduzem essa parte da proposta. Vamos ver os exemplos aqui? Informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. Olha o meio da outra proposta. Por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Percebeu aí? Então, normalmente, as palavras que nós encontramos para fazer o meio. Você já viu lá, né? Por meio, por intermédio, uma maneira de fazer, promovendo festivais, através não é tão indicado, mas o Enem aceita. Certo? Na próxima aula, eu vou falar como fazer o efeito e o que dá mais dúvida para o pessoal, que é o detalhamento. Certo? Forte abraço, curta, compartilhe. Até a nossa próxima aula. Até mais!